E aí, pessoal, vamos falar de uma suposta cartilha no vestiário do Grêmio, da folga e como que vai se resolver o problema do ambiente tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, um recado para você que está precisando de uma renda extra. Que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa? Só é necessário um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office ensina o passo a passo profissional e lá tem uma equipe para lhe ajudar se você não tiver experiência. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00 com garantia de satisfação. Clique no link agora aqui na descrição desse vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. Gente, pouco eu estava lendo aqui, sempre faço pela manhã, leio o que posso ler com relação ao Grêmio. E há pouco eu li uma matéria muito bem feita pelo Eduardo Gabardo, excepcional jornalista, muito bem informado. E ali, Eduardo Gabardo, no Clique RBS, lá no Gaúcha ZH, ele fala de uma cartilha. Na verdade, ele começa a matéria falando da relação do Michael, se ele vai ser punido ou não, e ali ele fala uma cartilha, dando inclusive valores, valor por valor, dos jogadores do Grêmio lá que são expostos a uma cartilha interna, não só jogadores, mas funcionários, enfim, todos ali relacionados com a cartilha. Fala, por exemplo, quem é expulso de forma sem muita justificativa tem uma multa de R$ 3.000, quem chega atrasado tem R$ 30 por minuto, e assim, enfim, detalhes de uma cartilha no relacionamento do vestiário, né? Quem sai um pouquinho da linha paga em dinheiro. O que a gente tem que falar sobre isso, e até utilizando um pouco a minha experiência do trabalho? Essa é uma rotina antiga. Essa é uma rotina antiga. E a informação que eu tinha é que nos tempos do Renato não havia nenhuma cartilha. Pelo menos o Renato não gostava de trabalhar com cartilha. Punia de acordo com o fato. Então, vamos imaginar que o jogador brigou num treinamento, isso tem um tratamento. Se o jogador fez outro, e aí sim se punia com algum desconto salarial. Mas pontualmente, não era uma coisa estabelecida. E essa me parece uma modificação. E por que eu falo sobre isso? Porque, de fato, vazam a partir dessas situações problemas de relacionamento no vestiário. Seja com o Filipão, seja com o Paulo Turra, o assistente técnico, seja o ambiente. Parece dificuldade no ambiente. A divulgação da cartilha ou a informação, que é uma coisa que a gente sempre conhece, mas nunca tem o detalhe, ela importa ainda mais aquela relação que a gente tem de que existe algum tipo de dificuldade. E eu acho mais, o que aconteceu com o Michael aquele dia, revela sim completa estabilidade no ambiente. E talvez por isso a programação do Grêmio. Lá no início do vídeo eu falei em folga. Vocês lembram? O Grêmio folga hoje, amanhã já folgou no domingo, retornando na quarta-feira. E ao mesmo tempo o Grêmio utiliza o discurso de ter, precisamos trabalhar, precisamos recolocar. Neste caso, eu vou confessar para vocês, a folga foi fundamental. Eu tenho pensado sobre isso, porque o ambiente está demolido e às vezes é preciso, vamos pensar em outras coisas, depois a gente volta e conversa. Porque hoje o que se estabelece dentro do Grêmio é uma ideia, e a gente está vivendo isso na vida comum, aí no dia a dia, a gente sabe que o futebol ele acabou, em razão da pandemia, apertando o calendário, os caras estão jogando há muito tempo quarta e domingo, estão mentalmente esgotados, e os do Grêmio mais ainda. Se é verdade que alguns clubes estão bem, estão jogando bem, o Grêmio não está jogando bem, o Grêmio emocionalmente está completamente abalado, e os jogadores dão demonstrações disso. Então, talvez sirva entre hoje e amanhã para pensar. Porque quando começam a divulgar situações como essa, quando começa a gente entender nos fatos as grandes dificuldades enfrentadas pelo Grêmio, e eu falo nos fatos mesmo, não é achômetro
o nível de dificuldade emocional que está vivendo o grupo quando a gente vê um fato como o do Michael naquele dia. Não é achômetro. Não é achômetro quando a gente vê a todo momento jogadores pedindo para serem vendidos. Isso aconteceu com o Juan, isso aconteceu com o Rodrigues, o Ferreira tentou a mesma coisa. Não é achômetro. O fato é, o ambiente ruiu. E quando o ambiente ele desmancha dessa maneira, tu tem que sentar, trazer para ti, vamos pensar. O presidente Romildo tem muita capacidade de fazer isso. Acho que o presidente Romildo, em determinado momento, demorou muito para decidir, deixou que as coisas acontecessem e está pagando por isso hoje. Pagando sério, inclusive ele pessoalmente está pagando, porque a crítica hoje ela é toda direcionada ao presidente Romildo. Se em determinado momento ela foi direcionada aos treinadores, aos jogadores, hoje ela é direcionada ao presidente e ao seu corpo diretivo, e muitas vezes não pode ser diferente, porque existem hierarquias. Primeiro tu critica o jogador, depois tu critica o treinador e por fim tu critica quem dirige todo mundo. Então essa relação, às vezes, pensar, mas o Grêmio precisa decidir. E quando eu vi essa matéria do Gabardo, eu estava inclusive pensando em outro conteúdo que eu vou fazer à tarde, mas quando eu li eu fiquei impactado pelos detalhes da cartilha, pelos detalhes, e principalmente por um grupo que não era e não é absorvido por cartilhas como essa, passa a ser, e aí naturalmente isso cria algum tipo de dificuldade, não pelos itens relacionados, mas por compreender que assim o futebol muitas vezes ele tem, e tempo é posto no futebol, tá? Tempo é posto. E ali tu tem muita gente muito consolidada na força do vestiário. E a gente está vendo claramente que existem algumas peças que não estão mais encaixadas, que não estão mais resolvendo e que o Grêmio precisa urgentemente tentar tomar pé, tentar fazer o diagnóstico correto, que não está sendo feito. O Grêmio não consegue fazer o diagnóstico perfeito para fazer o entendimento disso. A partir de uma divulgação como essa, a gente tem a sensação clara de que existe sim um confronto e isso ganha mais corpo cada dia, principalmente com os fatos que comportam essas situações. O Grêmio tem um grupo de bons jogadores, de jogadores muito melhores do que a tabela da classificação está dizendo. O Grêmio tem preparação física, o Grêmio tem staff, o Grêmio tem tudo mais forte para esse entendimento. Por que o resultado não vem? Exatamente porque o ambiente ainda não empurra todo ele para o mesmo lugar. E isso é que o Grêmio precisa trabalhar. Empurrar todos para o mesmo lugar para que todos consigam render o máximo possível e aí o Grêmio saia dessa situação dentro do campo, sem imaginar fantasmas como fez no último final de semana, acreditando em arbitragem tendenciosa, enfim, problemas nesse sentido. A hora é exatamente dessa, de tentar fazer o diagnóstico. Talvez esses 2 dias importem nisso. As ações, nós vamos ver, mas que tem que decidir, tem, e que precisa mudar muita coisa, eu tenho certeza. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.